pessoas maravilhosas desse canal, meu nome é Lana Lorena e hoje é dia de Lana Del Resenha. Hoje é o primeiro vídeo desse quadro, eu quero muito que fique legal, porque assim, hoje eu vou comentar com vocês tudo o que eu achei sobre Casamento às Cegas 2, O Reencontro. Claro, com spoiler, tá, gente? Então se você ainda não assistiu, mas pretende assistir e não gosta de spoilers, vai primeiro assistir, depois você pode voltar aqui pra fofocar comigo, né? E com todo mundo que fofocar nos comentários também. E enquanto isso, enquanto a gente fofoca junto sobre tudo o que aconteceu, eu vou fazer uma make que, segundo a Vogue, vai ser tendência esse ano 2023 para as noivas. Então, quem aí pretende ficar noiva, noive, quem pretende casar por esse ano, já fica aí, presta atenção, porque ó, tendência é tendência, né? Primeiramente, para quem não sabe o que é esse reality Casamento às Cegas, que bufunfas é isso que eu tô falando, é um experimento na Netflix, onde eles selecionam vários solteiros e solteiras, aparentemente todos héteros e cis, né? Pra tentar criar uma conexão um com o outro. E aí eles são enfiados em umas cabines e nos primeiros episódios eles precisam apenas se conhecerem, bater um papo um com o outro, né? Homem e mulher. E só que sem se verem, só ouvindo a voz um do outro para ver se eles conseguem ter uma conexão e se apaixonar pela essência, pela voz, pela personalidade da pessoa que está do outro lado. Se rolar, se acontecer essa paixão, eles podem pedir um ao outro em casamento e daí eles têm a permissão de ter o primeiro encontro cara a cara para ver, né, quem estava do outro lado. Na segunda etapa, os casais que noivaram, que tiveram essa conexão, eles são encaminhados para uma lua de mel para ver se rola essa atração física, que também é importante num relacionamento, né? E daí eles vão para a terceira etapa, aonde eles vão para convivência, eles são liberados para viver a rotina normal deles, só que vivendo juntos, eles são mandados para um apartamento, provavelmente do programa, cada casal com o seu apartamento, eles voltam para a rotina de emprego, estudo, o que for, volta a ver família, amigos, e aí vão apresentar, né, os parceiros para a família e amigos, e ver como vai funcionar a convivência, se o casal vai dar certo na convivência. A última etapa é finalmente o dia do casamento, aonde a gente vai descobrir se esses casais vão dizer sim ou não no altar. Porque pode acontecer do não, tá, gente? Coisa de doido, né? Pois é, daí ontem saiu o episódio do reencontro da segunda temporada. Já tinha rolado o casamento, teve casais que disseram sim, casais que disseram não no altar. E aí ontem foi o reencontro de todos esses casais pra gente descobrir tanto se os que disseram não, se aconteceu alguma coisa, se estão namorando com outra pessoa, e se os que disseram sim ainda estão juntos. Babaca. Foi babado, gente, bora! Agora sobre a maquiagem, eu não fiz uma pele muito natural, porque a minha pele não tá muito boa. No dia que eu fui no salão, que eu costumo ir pra depilar o meu rosto, fazer limpeza de pele, tirar a sobrancelha, no dia que eu fui não deu certo de fazer isso, que foi ontem, inclusive. E daí eu quis hoje passar uma base com um pouco mais de cobertura, uma base um pouco mais pesada, justamente pra dar uma disfarçada na pele ruim, né? Mas no geral, se você fosse casar, a minha orientação é que na semana do casamento, antes do casamento, você vá no salão fazer sua limpeza de pele, tá? Porque não pode fazer no mesmo dia. Então você vai fazer sua limpeza de pele um dia antes do casamento. Tu deixa sua pele bem hidratada, bem gostosa, passa um gelinho coberto com papel toalha ou com algum paninho limpo, e aí tu vai, esfrega um gelinho no rosto, porque ajuda a amenizar os poros e a oleosidade. E aí no dia você vem com aquela preparação normal, que é limpeza de pele, daí você hidrata bem a sua pele, a pele precisa de hidratação, e aí você vai, faz sua blindagem, faz o que você achar melhor, mas o mais importante da preparação de pele,
com certeza é, no final, o pó à prova d'água. E também não use muito produto, excesso de produto, sabe? Vai passar um blush? Usa pouquinho blush, não taca blush chanelada na cara, não. Porque quanto menos produto você usa, mais a sua maquiagem aguenta o dia inteiro. É um dos segredos de uma pele mais resistente. Não precisa de muito produto. Mas no final, aquele pó à prova d'água também dá aquele... Agora vamos para os olhos. No olho, eu vou fazer um negócio diferente que vai ser focado embaixo. E aí em cima eu vou fazer só um negocinho assim mais simples com essa paleta da Colourpop. Mas vamos lá, fofocar, né? Primeiramente, sobre as mulheres, elas estavam todas deslumbrantes, desde as participantes até a apresentadora, tava todas, ó, maravilhosas. Dos rapazes, assim, obviamente a gente pegou um ranço de alguns deles, então não são todos, isso, o ranço afeta fisicamente, na beleza física. O Alisson, o Kleber, que é o apresentador, estavam bonitos, estavam lindos. Mas, gente, o Robert com aquela blusa de gola, eu amo gola alta, gente. Eu amo. E com aquela blusa branca de gola, tava lindo, tava espetacular, tava um deus. Mas já falando sobre os casais, 5 noivaram e apenas 2 disseram sim no altar. E aí, o começo foi basicamente ver esse suspense, se eles ainda estavam juntos ou não. Porque, pelo que eu sei, já passou alguns meses, talvez até ano. Eu fiquei sabendo que o reality foi gravado em fevereiro do ano passado. Então, tem tempo, né? E aí os que noivaram foram o Alisson e a Tamara, e a Flávia e o Robert. Vou usar um marronzinho bem clarinho, tá? Só pra dar um tchanzinho na pálpebra, pra não ficar aquela coisa. Mas enfim, o Alisson e a Tamara, eles foram um casal que foram uma grande surpresa pra mim. No exato momento em que o Alisson apareceu nos primeiros episódios do reality, do programa, branquinho, loirinho, sulista, homem, hétero, já bateu aquele preconceito. Eu, na hora, gritei. Só que aí, conforme foi passando os episódios, e até no reencontro, ele me fez morder a língua com força e me provou que é top. O cara é top, é decente, é legal, é engraçado, é fofo. Eu fiquei assim, caidíssima pelo casal durante o programa. Eu achava os dois juntos muito fofos e eu gostei muito da forma como eles conversavam, como eles dialogavam e resolviam os problemas deles de forma super, hiper, mega respeitosa, né? E eles faziam isso muito bem. Eu achava muito fofo a forma como eles lidavam um com o outro, sabe? Com os probleminhas que apareciam, né, no caminho. E daí, no reencontro, a gente descobre que eles ainda estão juntos. Eu fiquei tão feliz, gente, porque eles eram o meu casal. Eles foram o meu casal favorito desde o começo. Não desde o começo, por causa do ranço que eu tinha do Alisson pelo preconceito, né? Gente, eu ficava o tempo todo, que hora que esse cara vai falar uma merda? Que hora que ele vai falar alguma coisa assim estúpida? E aí a Sara não chegou, e a partir do momento que eu percebi que não ia chegar esse momento, eu me deixei curtir o casal. E aí eles foram meus favoritos. A Flávia e o Robert, eles foram outra surpresa pra mim, só que infelizmente não tão boa, porque assim, durante o experimento lá no reality, eles pareciam o casal que mais dariam certo, que eles também dialogavam muito, né? Eles também eram muito respeitosos um com o outro. Eles pareciam ser muito companheiros. E o Robert, ele parecia dos caras ser o mais quieto, mais tímido, mas também o cara mais confiável, digamos assim, né? Eu não me importava muito com a forma dele ser introvertido com a Flávia, porque eu via muito meu marido nele. Meu marido também é muito introvertido, é da personalidade dele ser introvertido, sabe? E com o tempo de casados, a gente, tanto ele aprendeu a ser um pouco mais como eu também aprendi a entender mais a personalidade dele e ser até um pouco mais como ele.
porque eu sempre fui muito expansiva, muito expressiva. Às vezes eu era até desnecessária, sabe? Até meio entrona. Então eu também acabei sendo mais sensata, digamos assim, e ele aprendeu a se comunicar um pouco mais também. Então eu pensava assim que esse defeito do Robert seria algo que precisaria de tempo mesmo para tanto para a Flávia se acostumar com isso, conseguir entender isso, como também para o Robert conseguir se comunicar um pouco melhor. Então eu achava que eles iam ser o casal que mais daria certo, sabe? Porque eles conversavam muito bem, eles eram respeitosos um com o outro. E daí a gente descobre no reencontro que não, eles se separaram depois do final do reality. E foi porque o Robert traiu a Flávia. Não foi uma traição física, pelo que eu entendi, mas ele flertou muito por mensagem e pessoalmente com outras mulheres. Eu fiquei chocadíssima. Eu fiquei, gente, esse Robert me enganou direitinho, porque eu jurava que ele seria o único que não faria isso, sabe? E aí, eu mordi a língua 2 vezes, né? Uma porque eu julguei o Alisson, pré-julguei ele, e outra porque eu achei que o Robert seria o mais confiável e claramente eu me enganei. E assim, gente, sobre o Robert e a Flávia, ele chorou, ele pediu. Eu gostei muito da atitude do Robert de ele pedir desculpas, de ele assumir que ele fez merda, que ele errou feio. É um erro. E erros não se justificam. Então, ele não ficou tentando arrumar desculpa, sabe? Ele simplesmente falou: não tem como eu justificar o injustificável, só tem como eu pedir perdão e sofrer pela besteira que ele fez, porque ele perdeu uma mulher incrível. E sim, eu achei muito atitude de homem de verdade isso que ele fez, de ter assumido, né? Foi uma atitude muito verdadeira, muito sensata. E assim, sim, ver homem chorando deixa a gente com o coraçãozinho derretido, né? Porque não é fácil. Eu tô com muita raiva de mim. Não vou mentir. Durante o episódio do reencontro, eu torci muito para no final a Flávia aceitar voltar com ele, porque dava para ver que eles se gostavam, sabe? Ela estava sofrendo, ela parecia gostar muito dele. Só que eu não julgo a Flávia, eu não fico triste pela decisão dela, porque ela se respeitou. Gente, isso já aconteceu comigo, de tipo, a partir do momento que você confia extremamente na pessoa e essa pessoa quebra essa sua confiança, é muito difícil continuar convivendo com essa pessoa sem confiar, porque por mais que você perdoe, não tem como esquecer o que a pessoa fez. É um machucado que a pessoa abriu ali, sabe? Não tem como você simplesmente evaporar o que a pessoa fez. Então, sempre vai ter aquela dúvida, será que ele não vai fazer de novo? E é muito triste e muito doído você continuar com a pessoa tendo esse sentimento, depois que você perdeu totalmente a confiança na pessoa. Então eu entendo totalmente a Flávia e admiro ela por ela ter conseguido tomar essa decisão, sabe? Porque também é muito difícil a gente decidir ficar longe de quem a gente gosta. Ainda mais a pessoa ali chorando na nossa frente. Gente, cuidado com acreditar piamente em lágrima de quem já traiu você, tá? Porque, que nem eu falei, isso já aconteceu comigo. Eu não tive a força que a Flávia teve de se respeitar, de se impor. E daí a pessoa chorava pedindo perdão, falando que foi... Só que pelo menos o Robert não ficou tentando arrumar desculpa, né? A pessoa de que eu tô falando ficou tentando arrumar desculpa e ainda tentando jogar pra cima de mim. E eu, burra, né? A gente na hora fica muito confusa com nossos sentimentos e tudo mais. Então, eu não fiz como a Flávia fez e continuei com a pessoa. Mas, gente, foi a pior decisão da minha vida. Eu sofri demais. É muito ruim você ficar com uma pessoa que você não confia mais, que você, querendo ou não, gera um negócio esquisito, sabe?
E aí é muito complicado. Então não fiquem... que eu vi assim, tô falando porque eu vi que as pessoas estavam cobrando isso da Flávia simplesmente porque o Robert chorou. E assim, gente, pode não ser o caso do Robert. Ele pode ser que ele realmente se arrependeu e estava realmente muito magoado com ele mesmo. Mas, muitas vezes, as lágrimas também podem ser de mentiras, tá? No meu caso, foi. Então, assim, não fiquem cobrando, porque só ela sabe o que eles viveram um com o outro fora das câmeras, só ela sabe como ele tratava ela fora das câmeras. Então, essa decisão é só dela, pelo amor de Deus. Aí eu passei esse marronzinho mais quente aqui no cantinho e vou com esse outro marronzinho que é bem clarinho, quase do tom da minha pele. Aqui, ó. Se você não tiver, você pode usar o seu pó compacto, porque geralmente o pó compacto que a gente usa é do tom da nossa pele. Então ele vai ficar bem clarinho se você usar pouco. Dos casais que disseram não no altar foram Vanessa e Thiago, Verônica e Will e Maíra e Guilherme. Começando pela Vanessa e Thiago, eu fiquei muito feliz assim de ver a Vanessa. Ela tava muito diferente pra mim, que ela tava mais solta, mais alegre, ela parecia estar muito mais segura, sabe? Porque a gente, quando se envolve com um relacionamento, um cara tóxico, a gente perde muito da nossa segurança, sabe? A gente para de acreditar na gente mesma, sabe? Mas ela parecia que tava super bem. E eu fiquei muito feliz, tava linda, achei ela super divertida. E eu gostei também dos barracos, né, gente? Manipulador e dissimulado. Todos eles fizeram bastante barraco, que é o que a gente gosta de ver, né? Entretenimento, né, gente? O VT da Vanessa com o Thiago só me fez querer voar na cara dele. Porque assim, quando a gente tá assistindo episódio por episódio, aí tem coisa que a gente vai esquecendo, né? E no VT não, eles fizeram questão de colocar todas as atitudes merdas do Thiago e deixar a gente com muita raiva. Porque, olha, realmente, ele brincou, o Thiago, porque ele não tá entendendo. Ele ficou em dúvida entre duas mulheres nas cabines, né, pra pedir em casamento. E ele enrolou essas meninas de um jeito, nossa, ele foi asqueroso. E enquanto ele tava conversando com as duas, ele deixava claro que estava em dúvida entre as duas. Só que ele falava para uma, você é meu top 1. Aí chegava na outra, você é meu top 1. E aí ele não se decidia. Enquanto isso, a Vanessa percebeu que ele estava em dúvida, que ele estava confuso, e continuou conversando com os outros caras, porque ela foi ali para arrumar um marido, né, gente? E aí, se o que ela gostou não quisesse ela poderia dar uma chance para outra pessoa. E aí, gente, o cara simplesmente surtou com a menina. Tipo, ele podia estar em dúvida entre duas, tá enrolando duas, mas ela não podia conversar com outros caras, tinha que conversar só com ele. E aí, ele foi super babaca com ela, a menina chorou e teve uma hora que ele teve a coragem de falar assim, e daí que você tá chorando? Cara, um cara insensível, chato pra caramba, desempregado. O cara tá desempregado e vai pra um reality de casamento. Ele esperava o quê, gente? Quando você vai casar, no mínimo você tem que ter alguma segurança. E ele parece que achava lindo falar que ele era instável, que ele não parava em emprego, coisas assim, sabe? Eu fiquei tipo, mana, corre, sai daí. Mas não, eram duas mulheres incríveis brigando por um macho Babaca. Não, e a hora que ele fala assim... Luta por mim, velho. Mano, ai, que ranço, que vontade de bater, sabe? Ficava reclamando que ela fazia dancinha pro TikTok. Deixa a menina dançar, velho, cala a boca. Pelo menos ela tá fazendo e você que não trabalha. Babaca. Que saco! E aí, no reencontro, gente, foi ó... Mas ela jogou tanta coisa na cara dele, chamou ele de falso, de dissimulado. Eu simplesmente amei, né, gente? Bati assim palmas pra ela. Falei, obrigada, meu Deus, eu queria tanto xingar esse macho. O pessoal tava falando só da Verônica com o Will, mas eu acho que a Vanessa também arrasou demais no reencontro. Ela foi muito forte e ela acabou com a cara dele. Pisou nele sem dó. E muito bem feito. E ele com aquele famoso papinho de quem faz coisa errada, né? Quem me conhece sabe. E
ele veio com essa mesma frase. Eu ri tanto, gente. E ele ficou tentando distorcer tudo o que aconteceu, fazer a menina parar de doida na frente de todo mundo. Eu fiquei, gente, não é possível. Ele tá achando que vai conseguir enganar todo mundo que assistiu com essa balela dele. Todo mundo assistiu, gente. E ele tá lá distorcendo tudo que ela tava falando. Eu fiquei, gente, é muito dissimulado mesmo, né? Babaca. Aí o Will e a Verônica foram o casal que todo mundo surtou quando ele disse não, né? Por causa da mãe narcisista e tal. Mas assim, gente, eu confesso que quando eu tava assistindo e soube, né, peguei spoiler de que o Will diria não me surpreendeu, porque eu já tinha passado do episódio que eles se encontraram pela primeira vez e eu não gostei dele, porque naquele primeiro encontro eu achei ele muito falso, parecia que ele tava atuando, sabe? Parecia que ele tava querendo só aparecer bem na câmera. Eu tenho certeza que vai. Então eu fiquei assim, esse cara aí só foi pra aparecer, ele não gosta, ele não quer casar de verdade. Já a Verônica, linda, maravilhosa, careca, uma deusa, eu senti que ela tava se entregando muito mais do que ele, que ela tava sendo verdadeira, sabe? E aí eu só fiquei assim. E quando eu fiquei sabendo que ele falava não por causa da mãe, eu falei, bom, essa parte eu não vou julgar ainda, enquanto eu não ver tudo o que aconteceu, porque, gente, para pra pensar, ter uma mãe narcisista é a mesma coisa de você estar num relacionamento tóxico. Todo mundo fala o quanto é difícil, geralmente com mulheres, né, mas acontece também em casais do mesmo sexo e tudo mais, de a pessoa sair, entender que tá num relacionamento tóxico e sair desse relacionamento tóxico. Agora você imagina, a tua mãe é a pessoa que te pariu, que te criou, sabe? É a pessoa que te educou, digamos assim. Então, deve ser muito difícil para uma pessoa que tem uma mãe narcisista entender que tá num relacionamento tóxico com essa mãe e meio que se desgarrar disso. Então eu pensei, eu não vou julgar ele ainda, porque eu quero ver como se conduziu tudo isso. E realmente, quando eles encontram a mãe dele, eu percebi que teve uma mudança muito drástica na personalidade dele. Eu tava até começando a gostar dele antes, parecia que ele tava começando a gostar da Verônica e tudo, mas quando a mãe dele apareceu, foi uma mudança extremamente trágica, drástica. Ele ficou quieto, ele ficava triste, ele parecia que ficava com medo quando a mãe dele estava por perto. Tanto que a Verônica tinha descolorido o cabelo dele, porque ele pediu. E no mesmo dia, ou foi no dia seguinte que eles viram a mãe dele, ele simplesmente pintou o cabelo dele de preto de novo. Do nada. Ele tinha falado que tinha adorado. A menina teve um trabalhão danado pra descolorir o cabelo dele. E ele no outro dia simplesmente pintou o cabelo de preto. Do nada. Então, tipo, eu fiquei nesse período, eu fiquei até com dó dele, eu fiquei com pena dele, sabe? Porque imagina o sentimento desse homem, né? Em viver uma vida com uma mãe que você tem medo da sua mãe. Só que aí, né, na forma como ele conduziu e no final o que me deixou com mais raiva dele foi a forma como ele debochou disso no depoimento, tipo, que ele falou, não foi por causa da minha mãe, foi porque eu quis. E depois, quando a mãe dele vem falando graças a Deus, ele dá risada, sabe? Ele foi insensível. O que me deixou com raiva dele foi a insensibilidade dele no pós, depois que ele disse não, durante o depoimento e tal, ele foi muito insensível. Então foi isso que fez com que eu tivesse um ranço dele. Não foi exatamente ele ter sido influenciado pela mãe, porque isso, na verdade, me dá até pena, sabe? Mas ele foi muito insensível. Babaca. Não, e ele parece que achava lindo falar que era, tipo, admitir, assumir que é filhinho de mamãe, né? Sou filhinho de mamãe mesmo. Tem gente que nem tem mãe. Tipo, oi? Do nada ele metendo umas pautas nada a ver. Enfim, né, gente? O menininho é surtado, coitado. E o que me deixou com mais raiva dele no reencontro foi na hora do VT, que ele ficava, tipo, nos primeiros momentos deles, ele ficava rindo, como se não soubesse como tudo terminava, sabe? Tipo, olha que lindo, olha como eu sou romântico, olha como eu sou legal, olha como... Mano, foi um nível de dissimulação que eu fiquei, cara... Enquanto a Verônica tava lá assim. E ele assim.
Agora, o que eu quero da maquiagem, o que eu quero fazer agora é um delineado invertido, tá? Ó, gente, vai lá ver na Vogue, vai ser tendência para noivas em 2023. Então, se você gosta de um estilo mais diferente, mais criativo, mais forte, sabe? Que realmente tenha uma personalidade, Tá? Que eu não tô mentindo, não. eu vou usar essa tinta da Color Make, tá? E aí, pra começar, eu vou começar com esse pincel aqui, só pra fazer o formato direitinho aqui. Depois, se precisar, eu vou dar o acabamento com esse pincel aqui, que é mais fininho, né? Bom, o último dos casais que foi mostrado ali, os VTs e tal, seria a Maíra e o Guilherme. Gente, a trajetória da Maíra e do Guilherme, ó, eu vou colocar um pouquinho de tinta aqui na tampa. Às vezes até tem já um pouquinho, mas eu vou colocar só mais um pouquinho. Deixa eu chacoalhar, né? Deixa eu dar uma chacoalhada. Então, a trajetória do Guilherme e da Maíra foi a que eu achei mais pesada, de verdade. Porque me trouxe muitos gatilhos. O Guilherme, que nem o Thiago, ele foi muito tóxico e ele foi muito babaca. Só que o Thiago, pelo menos, ele dava mais na cara. Ele falava umas coisas muito babacas, sabe? Mas o Guilherme não. Eu acho que a gente só percebeu do Guilherme porque a gente estava vendo de fora. Mas o Guilherme, ele tinha uma postura muito de manipulador, sabe? E isso é o mais perigoso, é a pessoa que sabe como manipular a gente. É que nela falava, uma hora parecia que ele estava super presente, super disposto, e outra hora ele falava umas coisas meio nada a ver. E aí nos VT eu percebi que realmente durante as cabines ele foi muito falso com ela. Dava a perceber, dava a entender que ele queria muito aquilo. Vou pegar um espelhinho menor para olhar para cima. E aí, a primeira, se você lembrar bem da primeira briga deles lá na lua de mel, Já sujei. se acontecer isso, tudo bem, tá? Só esperar secar e aí depois a gente limpa com o cotonete, porque o pincel chanfrado, o nome desse pincel aqui é chanfrado, tá? Porque ele tem esse formato, e esse formato ajuda muito na hora de fazer o traço do seu delineado, principalmente na hora de fazer a pontinha. Isso. Mais ou menos. Aí agora eu vou só fazer o acabamento dele. Pegar mais tinta e tal. E aí quando eu vou fazer o gatinho com esse tipo de pincel, eu gosto de, tipo, eu tô pressionando ele aqui. E aí no final da pontinha, eu vou soltar e vou só deixar essa pontinha aqui ir pra frente, entendeu? Porque daí afina essa pontinha. Calma que vai ter o acabamento. Calma. Eu ficava muito mal nas partes que mostrava a Maíra com o Guilherme, porque era manipulação atrás de manipulação. E naquela primeira briga deles, se você prestar atenção de novo, foi ele que surtou do nada. Tipo, ela falou, você vai viajar pra conhecer os seus sogros, e ele, tipo, do nada ficou estressado. Falou, como assim? Não é melhor esperar? E ela, tá, mas nosso casamento tá logo aí, você quer esperar até quando, né? E aí, óbvio que ela sentiu que ele ficou meio surtado e aí ela ficou chateada, né? Ó, na onde você quer preencher com mais segurança, que o traço esteja mais fino, você usa essa pontinha aqui. Então, quando eu quero fazer aqui na parte interna, eu vou com esse lado. E aí, quando chega aqui, que não eu falei, pega aqui, solta e sobe só com ela. Só que uma coisa que não foi mostrado, que a Maíra falou que aconteceu fora das câmeras, foi aquela situação dele falar que não sentia atração sexual por ela. Gente, pesadíssimo isso. E ele ficava o tempo todo mostrando que não tinha certeza se ia dizer sim, mas querendo que ela fosse pro altar com ele de qualquer forma. Ele queria ir até o final para dizer não no final, sabe? Por quê? Porque ele queria mais tempo de tela, óbvio, né, gente? Bom, agora eu vou tentar dar uma limpadinha aqui nessa pontinha. Como já deve ter secado, porque eu já fui pro outro lado, então vou pegar o cotonete e vou passar aqui por cima com bastante delicadeza.
Pronto, saiu. Isso funciona com máscara de cílios também. Todo mundo já passou por isso, de quando tá passando máscara de cílios, borrar e aí ficar desesperado sem saber o que fazer. Então, tá aí a solução. Espera secar e aí vem com o cotonete e vai passando por cima, não precisa apertar, tá? Vai com delicadeza que sai, tá? Pode ficar tranquilo que sai. Eu sempre vi o Guilherme como um babacão, como um manipulador, como o pior tipo de manipulador, né? Ele foi muito cruel com a Maíra, eu acho. E eu tive muita empatia por ela durante o programa, porque acho que eu meio que entendia mais ou menos o que ela estava passando, o que ela estava sentindo, sabe? Me deu até alguns gatilhos, eu fiquei muito estressada vendo essas partes. E aí, quando ele ficou lá brigando... Não, e ele ainda tava mandando mensagens para outra menina durante o experimento. E aí ela expôs isso, né? Ele falou assim, você tá falando de uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto. Como não tem, gente? Se foi durante o relacionamento deles, claro que tem a ver com o assunto. Babaca. E ele é tão sonso que a Maíra nem tinha falado quem era a menina. E ele que falou, ela tá falando da minha namorada. Tipo, Ninguém perguntou. de todos eles, até mesmo se comparar com o Thiago, e olha que eu passei muita raiva com o Thiago. Mas o Guilherme, eu acho que foi o que mais me passou raiva, que mais me deixou com ranço, com vontade de entrar lá e chacoalhar ele, sabe? Meter a mão na cara dele. Mas não, eu não faço isso, tá, gente? Eu nunca agredi ninguém, tá? É só falando mesmo, mas não façam isso. Não agridam ninguém. Depois disso, apareceu a Amanda. Nossa, eu adorei a Amanda. Ela é muito linda, muito fofa. E, tipo assim, o que aconteceu com ela no programa foi o seguinte. Um outro cara tóxico, chato pra caramba. Feio também. Ele tava em dúvida entre duas mulheres, que era a Amanda e outra menina. E, tipo assim, ele tinha aquele papo de que tava super apaixonado, de que ela deixava ele leve e tal. E ele acabou escolhendo ela, mas na hora do primeiro encontro, ele viu que ela era gorda e simplesmente largou tudo. Tipo, foi um episódio muito triste de ver, muito chato ver ela passando por aquilo. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo, ela que se livrou, né, gente? Porque o cara era feio pra caramba. Acho que nem teve tempo dela falar se ela gostou dele ou não, porque foi tudo muito... Acho que ninguém esperava, né, a reação dele. Nem ela também. Então, acho que, na verdade, ela esperava, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela tinha, no fundo, aquela esperança de que ele não fosse esse cara, né? E aí ela não teve nem tempo de falar se ela gostou ou não, e ninguém perguntou. Eu queria muito saber o que ela achou dele, se ela tinha achado ele bonito ou não, porque, nossa, vamos por mim, além de feio, chato pra caramba e Babaca. ela se livrou muito. E aí, depois de chamarem a Amanda, que teve muita repercussão na internet, esse episódio de gordofobia que ela sofreu, óbvio que eles não iam perder a chance de convidarem a mãe do Will, que foi a Chernobyl da edição, e o pai da Tamara, que foi a pessoa mais incrível que já apareceu em qualquer reality que existe nesse mundo, depois da Juliette. Ele, nossa, eu ri tanto. O pai da Tamara, no dia que ela ia apresentar o Alisson, primeiro ela foi sozinha. Eu achei muito legal essa atitude dela. Ela foi sozinha contar para os pais, porque ela não tinha tido tempo de contar antes de ir pro reality. Então ela foi lá contar o que ela fez, para onde ela foi, o que aconteceu e que tava noiva. E aí o pai dela ficou bravo, né? Ficou como assim? Conheceu o cara num dia e tá noiva no outro? É estranho. Aí depois ela veio com o Alisson para apresentar o Alisson. Aí ele abraça o Alisson e corta para ele falando: Lindo. Aí, né, tá lá a Verônica falando umas poucas e boas pra mãe do Will, chamou ela de asquerosa. Ai, eu adorei esses barracos, foi muito bom ela ter falado isso. Que a mulher foi mesmo asquerosa, gente. Ela foi... Gente, por favor, você que é mãe, não seja assim. Foi asquerosa. E aí, né, a mulher tentando se justificar e justificar a atitude do filho, atitude frouxa e irresponsável do filho. E aí, gente, me entra o pai da Tamara
e acaba com a mulher, acaba com o Will na frente de todo mundo. Fala que ele foi frouxo sim, que foi filhinho da mamãe sim, e que a mãe agiu errado sim. Nossa, ele, ó, destruiu. E aí a melhor parte, porque eu também achei ridículo na lua de mel, quando o Guilherme ficou bravo porque a Maíra não gostava de trilha e ele gostava de trilha, e o outro bravo com a Vanessa porque ele gostava de academia e a Vanessa não levava a academia tão a sério. Aí o pai da Tamara fala assim: a minha esposa também é minha companheira, mas nunca jogou uma partida de futebol comigo? E daí? E não sei o quê. Gente, a gaitada, eu dei tanta gaitada. Não, e o Robert no VT dele com a Flávia? Teve o VT lá do joguinho Eu Nunca, e ele falando assim, o jogo Eu Nunca, gente, pra quem não viu, foi muito engraçado, sério. Vale a pena ver, porque a Flávia se soltou muito e ela falou muita coisa. E, tipo, foi muita risada que a gente deu, muita risada. E aí, quando teve isso no VT, que foi o Robert que teve a ideia, ele falou: eu que tive a ideia disso? Nossa, meu Deus, errei! E, tipo, só que ele falou de um jeito muito engraçado. As expressões dele durante o jogo, durante tudo, eu achava muito engraçado. E aí, chegou ao fim o reencontro, gente. Esse reencontro, ele entregou, viu? Entregou muito. Eu comecei... Tipo, começou fofo, eu comecei super emocionada com o casal, sabe? Aí depois eu chorei, aí depois eu ri, aí eu passei raiva, muita raiva, não foi pouca raiva, sério, eu fiquei com vontade de dar uns murros nos machos lá. E aí depois eu ri de novo, gente, eu ri tanto, eu ri de doer a minha barriga, de chorar. Eu não lembro muito da primeira temporada, do reencontro, mas eu tenho a sensação de que esse reencontro foi, tipo, nível muito acima do primeiro. Foi muito incrível, teve muitos barracos, teve muito tudo, sabe? Chorei horrores. E aí a gente também chegou ao fim, quase ao fim da nossa maquiagem. Eu pensei em colar umas pedrinhas aqui, ó, porque daí vai ficar tipo um delineado gráfico, tá? Eu vou usar essas pedrinhas aqui, transparentes. Vou pegar 3 para cada lado. E aí, gente, eu não tenho pegador de pedras. Então, eu faço como? Com o dedo mesmo. E aí, eu pego a cola de cílios. É melhor que você use a cola branca, tá? Porque ela seca transparente. E aí, tem menos risco de você manchar toda a sua maquiagem. Aí, eu vou colocar 2, 3. Ai, ficou legal, olha. Assistam muito meus vídeos, compartilha com os amigos de vocês, amigas, se vocês gostarem, porque assim... eu quero ficar rica pra poder casar, pra poder fazer minha festa de casamento, vai ser tão bom. E aí, ó, vou fazer uma make bem que transmita quem eu sou mesmo. Não vou fazer aquelas make que é só a make aqui passa, sabe? Não que eu ache feio, eu acho lindo, mas não é o meu estilo de make. Os cílios, não se esqueça que no casamento, provavelmente você vai chorar. Então, opte por uma máscara de cílios à prova d'água. E aí, eu não gosto muito de cílio muito grande. Na verdade, eu não gosto muito de cílio no geral, mas como geralmente vocês insistem que uma make tem que ter cílio, aí eu coloco, né? Porque eu tenho que agradar. Meu público. Aí eu vou usar o quê? Vou usar um desses aqui, que é da Shein. Eu comprei na Shein esse aqui e eu gostei muito do tipo dele e do tamanho também. Ele fica bem natural. E pra noiva eu acho que é o suficiente, né? Eu acho que pra uma make de noiva, pode ser pesadão se você preferir, se você quiser, mas não precisa também, né? Então aí colamos nossos cílios, ficou uma sujeirinha da cola que eu já vou limpar também. E aí a gente vai com a máscara de cílios à prova d'água, porque a gente sabe que a gente vai chorar. E assim a nossa noivinha está pronta. Gostaram? Bem diferente, bem fora do padrão, com um delineado invertido, um straizinho. E aí você pode adicionar alguma coisa que você acha que vai ficar legal, que vai transmitir mais a sua personalidade. Obviamente que se você for mesmo casar, não vai ser você que vai se maquiar, né?
Até porque você vai estar num turbilhão de coisas para fazer, de emoções, vai estar tremendo pra caramba. Então, o ideal é que tenha alguém para te maquiar. E aí você salva esse vídeo, compartilha com essa pessoa ou compartilha, deixa ele guardado, o link guardado em algum lugar, para você mandar para sua maquiadora no dia, falar, olha, eu quero assim, ou inspirado nessa daqui, porque é a minha cara, tá? E aí me conta se você usar, se você, mesmo que não seja para casar, mas se você for usar em algum lugar ou em algum evento, me conta se você gostou da maquiagem e principalmente se você gostou desse quadro, se você gostou dos meus comentários do reencontro de casamento às cegas, se você concorda comigo nas questões ou não, se você tem opinião diferente em alguma coisa, deixa tudo aí, vamos fofocar bastante, que nem o Alisson e a Tamara. A fofoca une as pessoas, né? Então vamos lá, comenta bastante, não esquece de curtir o vídeo também se você gostou. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!